Nesse vídeo eu vou ler o seu sistema de magia. Então já deixa o seu like, bora bater uma meta de 300 likes para eu ler o próximo lendo sistemas de magia. E não adianta nada você dar like e não se inscrever, então aproveita já e se inscreve, tá ali do ladinho, leva menos de 3 segundos para fazer e ativa o sininho. Craftando Mundos comentou. Inclusive eu gravei um vídeo com ele muito foda, um podcast aí de 1 hora, respondendo um monte de coisa de world building, como começar, métodos de world building e várias outras dicas. Vou deixar aqui no card e na descrição. Recomendo muito que você vá lá ver, porque ele também é um mago de world building e vê pra caramba, estuda pra caramba essa área aí acadêmica, world building bem profundo, e tem um monte de dicas no canal dele também. Então vai lá e assiste. Vou resumir para não ficar muito grande, mas um dos sistemas de magia que trago como criação minha se chama Sistema Mida, que é baseado na teoria da psicoanálise de Emile Lopes, do livro Os 4 Gigantes da Alma. Mida é a sigla que significa medo, ira, dever e amor. Para esses estudiosos, essas 4 emoções pautam todas as outras. São elas que dão origem às demais. Agora, já explicado a origem, vem o sistema. Muitas vezes sentimos admiração por pessoas mesmo sem entender o porquê. Às vezes sentimos medos por uma pessoa sem saber o porquê. Às vezes nos sentimos motivados por uma pessoa sem saber o porquê. Às vezes amamos uma pessoa sem saber o porquê. O sistema Mida traz que qualquer ser vivo possui um princípio vital original que pode influenciar o outro da energia do seu próprio princípio vital. Assim, fazendo despertar o medo, admiração, amor e raiva. Em resumo, as pessoas que conseguem usar dessa aura, entre aspas, influenciam as outras de maneira emocional, onde o usuário, por exemplo, pode durante o ato da sedução influenciar com a energia do amor, aumentando a eficácia. Ou um líder pode inflamar seu discurso com a energia do dever. Um olhar de mãe pode ser mais aterrorizante quando usado com a energia do medo. A princípio, uma pessoa pode usar apenas um tipo de energia de forma natural e apenas mais um com a técnica e treinamento correto. Algumas raras exceções conseguem usar 3 e lendas antigas dizem da existência de avatares que poderiam influenciar pessoas com os 4 aspectos. O tipo de energia está ligada com a personalidade da pessoa, e dependendo dela, a pessoa pode ter mais ou menos dificuldade em atingir o potencial máximo daquele tipo de energia. Exemplo, uma pessoa tímida conseguiria usar facilmente o poder do amor, mas teria dificuldade em usar a energia do medo. Uma pessoa mais fria e racional conseguiria com facilidade usar a energia do dever, mas teria dificuldade em usar a energia do amor. Cara, a primeira coisa que eu gostei é que você foi atrás desse negócio psicológico e tudo mais para basear o seu sistema. Eu adoro quando o pessoal faz isso em vez de só ir anotando algumas ideias que teve, o que também é legal. Mas quando você pesquisa sobre o assunto para criar, normalmente vem ainda mais inspiração para criar sistemas bem diferentes. E o tema aí do seu sistema, ele é bem focado de manipulação emocional, baseado nessas 4 áreas. Fora isso, eu achei que faz muito sentido a área dessa pessoa ser baseada na personalidade dela. E assim você até conseguiria supor o poder de outra pessoa. 2 coisas que me fizeram refletir nesse sistema. Primeiro, e se uma personalidade de alguém mudar ao longo da vida, mudaria também o poder dessa pessoa? Por exemplo, eu era muito mais tímido quando eu era criança e agora eu não sou tanto assim. Ou alguma pessoa que era super alegre, animada e por algum motivo ela está passando por um período longo de depressão. A segunda coisa que me fez refletir é que medo, ira, dever e amor são emoções que podem abranger várias outras mais específicas. Por exemplo, o medo ele pode ser também uma ansiedade, uma preocupação. Ansiedade no caso de ficar bastante pensando no futuro e ter medo disso. Talvez ele tenha também timidez, porque timidez é um medo do que os outros vão achar de você. Pode ser uma falta de confiança em você acha que você não vai conseguir fazer uma coisa e você nem tenta, ou você tenta fazer, mas como você acha que você não vai conseguir, você age de um jeito que você realmente não consegue. A ira pode ser uma ira que seja realmente uma raiva forte, ou simplesmente deixar a pessoa aborrecida, frustrada, talvez influenciar ela a
sei lá, sentir frustração mesmo quando as coisas dão certo, talvez ela aumente as expectativas, talvez também se torne uma indignação. O dever parece que traz essa motivação de você querer agir, essa inspiração nos outros, como aquele político que inspira dever nos outros. Talvez até se torne uma coragem em conseguir ir atrás desse dever. E o amor tenha o amor mesmo, se bem que amor eu não defino como um sentimento, eu defino mais como sentimento a paixão, porque a paixão é um bagulho louco de bug de macaco que dá no cérebro para você se reproduzir. E depois de uns 2 anos, mais ou menos, a paixão acaba e o amor começa quando você começa a agir racionalmente e tendo que se esforçar para conseguir suprir a linguagem de amor das pessoas, que é toque físico, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e palavras de afirmação. Essas são as 5 linguagens do amor na psicologia humana. E eu penso se o amor também não geraria mais uma compaixão, um altruísmo, ou simplesmente também um amor com você mesmo, uma satisfação por ser você mesmo. Então, essas 4 emoções, eu me pergunto se alguém que tem um domínio sobre uma delas vai conseguir influenciar todas essas outras emoções que são secundárias, ou se a pessoa ela só tem um tipo de emoção secundária, por exemplo, baseado na personalidade dela, para ela usar. Não sei como se você vai mudar ou não, fica a seu critério, mas mesmo assim eu gostei bastante do seu sistema de magia e me fez refletir bastante sobre essas outras nuances que ele poderia ter e também aplicações na sociedade. Se teria como você pagar alguém para ele influenciar a sua mente como se fosse uma sessão de terapia só para você se sentir bem ou outra coisa assim. E até um cara usar contra um político, começa a fazer o medo no político, ele começa a tremer lá no palco e se mija todo. E também nos exércitos inimigos. O medo também poderia até gerar uma desconfiança, uma incredulidade e coisa assim com os outros. E agora o membro Dragão da Destruição, Rafael de Souza Caetano, comentou: se você quer que eu leia os seus sistemas de magia com prioridade, vira membro do canal clicando no botão aqui embaixo, seja membro. Fora ter essa prioridade aqui nos vídeos de Lendo dos Inscritos, você ganha também vídeos exclusivos com dicas focadas no que você pediu, que eu vou priorizar o que você pedir se você saiu dragão pra cima. Você ganha acesso antecipado aos vídeos antes de ir pro público, você que vai ver, uma sala secreta no Discord para você tirar dúvidas direto com a gente, e muito mais aí que você vê nas recompensas. Então clica aí no botão seja membro e confere as recompensas. Eu e o Gaku estamos te esperando na ala de membros. Então Rafael comentou: a magia escolhida aqui é a magia ancestral, que foi uma das que deixou vocês curiosos da última vez que eu citei. Ela funciona assim: a magia ancestral surgiu nos primórdios da criação de Núrian, onde houve a batalha dos deuses e a decepção da deusa da magia, onde ela se lançou e fundiu o seu corpo a toda a existência de Núrian, e assim permitindo pessoas capazes de manipular sua própria energia em forma de feitiços. Mas a magia ancestral não é ensinada nas escolas de Núrian, pois ela não é suportável para usuários não herdeiros, e não existe nenhuma exceção de não ser herdeiro que a domine, assim tornando ela uma coisa única. E tudo começa com a fusão da magia a Núrian, e quando ela chegou, já durante o surgimento das primeiras árvores e formas elementais, sua presença foi tão poderosa que o mundo se preencheu de formas vivas e não vivas onde a magia flui. E assim foi que surgiram as pedras mágicas capazes de habilidades exclusivas como iluminação, purificação, etc. E também foi onde surgiram os golems, a partir de árvores afetadas, grupos de rochas, entre outras exclusividades, tendo a sua presença mais forte no continente Anúrian do que nos outros continentes de Núrian. Assim, os golems se tornaram formas não vivas que dominam uma magia única e desempenham papéis fundamentais, servindo como guardiões de locais importantes dos continentes Linereas, Ugadun e Lazera. E as variantes selvagens desempenham papel na segurança do continente Anúrian. Curiosidades: os golems não são tão imensos assim, tendo os goblins de pedra um tamanho variando entre 3 a 4 metros de altura. Os golems que surgiram de árvores não são entes, pois em Núria os entes foram criados por outra divindade e têm culturas e sociedades em Anúrian, diferentemente dos outros que são apenas aglomerados de magia em corpos que antes eram inertes. Rafael, primeiro que eu adoro golems e coisas elementais, então eu gostei muito dessa parte aí do seu sistema.
e de que como a magia, em vez de ser só para seres vivos, também foi para esses seres que são sem vida, não são biológicos, mas mesmo assim tem essa magia que deu, entre aspas, uma vida para eles. E como os seus golems, em vez deles serem apenas máquinas de matar pessoas ou criado por pessoas, eles surgiram naturalmente e protegem esses locais como guardiões da natureza. Imagino que, por exemplo, numa montanha vai ter esses golems de pedra e você vai ter que destruir eles antes de conseguir abrir uma mina, um centro de mineração ou até uma cidade. Então é bem interessante como isso ia limitar o crescimento das cidades e a expansão delas, e colônias e tudo mais no seu mundo. Ou se teria como você convencer os golems a deixarem esse local e deixarem mineração e tudo mais. E pergunto também se em cavernas iriam surgir golems de metal. Além do mais que a deusa magia, ela literalmente fundiu toda ela na existência de Núrian. Ela praticamente, não que morreu, mas ela se dividiu, virou um ser impessoal, meio que um negócio mais panteísta em que Deus está em tudo. E também que os seus golems não têm o mesmo formato. Acredito que mesmo eles sendo do mesmo tipo, eles têm formatos diferentes, tamanhos diferentes. Eu não sei, eu imagino o que talvez tenha influenciado a isso. Se de repente a quantidade de magia, quanto mais magia esse golem tem, mais ele é grande e tudo mais. Se também teria golems que têm formatos de animais, formatos de aranhas. Imagina uma aranha de metal correndo pra cima de você, ou uma lacraia. Seria bem tenso. E caramba, golem de Goblin 3 a 4 metros de altura. Caramba. Um Goblin tem essa altura. Imagina se fosse um ogro de pedra, o tamanho que iria ter um troll de pedra. Caramba. Todos os seres, então, golems, eles são muitos metros acima dos seus correspondentes da natureza normal. É incrível isso aí, bem dificultoso para as sociedades crescerem. Deviam inventar técnicas próprias para matar golems, talvez roubando a magia e tudo mais assim. Também avançar a tecnologia, porque mesmo sem uma competição, talvez uma sociedade mais isolada, esses golems iriam influenciar, assim, impactar fortemente. Gabriel Mendes comentou: sistema de magia. O meu sistema de magia é dividido em duas partes, a magia elemental e a magia arcana, e as magias são utilizadas através da mana. Para um usuário utilizar magia, ele tem que ter mana, que é uma espécie de estamina espiritual, entre aspas. Digo isso pois os efeitos de esgotar a mana são muito piores do que o de um cansaço físico extremo. O usuário pode usar magia sem consequências até sua mana esgotar, porém se usá-la além dos seus limites pode experimentar as consequências: cansaço extremos, desmaios, convulsões, fortes dores de cabeça, sono excessivo, fadiga muscular, entre muitos outros sintomas que podem variar por diversos motivos. Se o usuário insistir muito, isso pode acarretar em sua morte. Magia elemental. A magia elemental é representada por um pentagrama, com cada ponto representando cada um dos 5 grandes elementos, que são água, ar, fogo, raio e terra, e 2 elementos à parte por serem coringas, entre aspas, que são a luz e as trevas. Os 5 grandes elementos primários também são chamados de segmento, pois existem elementos derivados desses elementos, como um exemplo do gelo, que é um derivado do segmento da água, e o metal, que é um derivado do segmento da terra. Inclusive, você que está escutando aí, eu gravei um vídeo de como criar um sistema de magia elemental, um vídeo bem completo para você já fazer tudo o que você quiser de magia elemental, que não é só água, terra e fogo e ar, dá para também variar, mesmo que esses elementos clássicos sejam bem da hora ainda. Então eu vou deixar aqui no card na descrição. Continuando. Para um ser usar magia elemental, ele precisa de cumprir 3 requisitos, sendo eles: 1. Ter mana. 2. Saber expelir a mana para além do corpo, gastar essa energia espiritual como combustível para o feitiço. E 3. Aplicar um elemento na mana que foi expelida. Ter afinidade com um elemento ajuda muito no terceiro quesito. É muito mais fácil para uma pessoa utilizar uma magia elemental de um elemento com o qual ela tem afinidade do que com um elemento que ela não tem afinidade. Deve-se ter ao menos uma dessas condições para utilizar os elementos coringa. 1. Ter uma predisposição racial, por exemplo, anjos, luz, e demônios, trevas. 2. Alcançar um estado de maldade, trevas
ou bondade, luz extrema. Se um ser que tem predisposição a um dos dois elementos coringa ele alcançar um estado extremo, condição 2, ele não perde a capacidade de utilizar seu elemento coringa original. Ou seja, se um dia um anjo resolver se tornar um ser extremamente maligno, ele poderá utilizar os dois coringas. Os coringas têm suas próprias utilidades como maldições e bênçãos, por exemplo, mas uma das utilizações mais interessantes é a aplicação deles nos elementos comuns, ou seja, eles podem ser aplicados em todos os demais elementos. Ou seja, o usuário pode desenvolver os elementos comuns em suas vertentes sagradas e trevosas, depende de qual coringa o usuário pode possuir e se possuir. Estamos falando de fogo sagrado, fogo negro, gelo sagrado, gelo negro e por aí vai. Esses elementos que são influenciados por seus coringas adquirem propriedades únicas. Vale lembrar que cada um desses dois elementos, os elementos comuns, não é fácil, só os magos de alto nível que podiam utilizar um dos dois ou os dois elementos que atingiu essa proeza. Para aplicar os elementos coringa nos comuns, o usuário deve ser mestre na utilização do elemento que vai ser aplicado. Não adianta ele ser um mestre em magia de fogo e aplicar o coringa luz. No elemento gelo não vai funcionar. Magia arcana. A magia arcana é basicamente magia elemental, só que sem o terceiro passo, que é aplicar o elemento. A magia arcana é a base e é mais versátil, entre aspas. Exemplo: um mago quer conjurar uma barreira para se defender de uma rajada de flechas, mas ele não sabe usar outros elementos que não seja fogo e o fogo não bloqueia as flechas. Porém, para usar o elemento fogo, ele já tem que saber utilizar a magia arcana, que como dito é basicamente magia elemental, só que sem os elementos aplicados. Então, ele pode conjurar uma barreira feita de mana, e como eu disse, a mana é muito mais versátil, pois ela pode ser condensada a um nível infinito. Ou seja, voltando a usar o exemplo de barreira, o mago poderia fazer uma barreira com uma resistência superior de acordo com a quantidade de mana que ele depositasse nela, e isso infinitamente, se ele tivesse mana infinita, RS. Porém, entretanto, todavia, magia arcana, apesar de parecer mais simples do que a magia elemental, é muito mais complexa, porque sua estrutura não é simples. Para fazer magia elemental é basicamente expelir mana, adicionar elemento e controlar. Já a magia arcana é expelir mana, controlar, condensar, estruturar, fixar, expandir, diminuir, entre muitas outras coisas que dependem muito do tipo de feitiço que a pessoa irá utilizar. Então requer tanto quanto ou até mais conhecimento, controle e prática do que a magia elemental. Por ser apenas a mana do usuário materializada sem influência de forças elementais exteriores, a magia arcana acaba tendo um gasto maior de mana. Existe uma subutilização da magia arcana chamada de controle de mana. Imagine que a mana é tipo um fluido no corpo do usuário. Não é, isso é apenas para facilitar a explicação. E então o usuário concentra todo esse líquido no seu punho ao desferir um soco em um adversário. Esse soco vai ser potencializado inúmeras vezes por conta dessa concentração de mana. E dependendo da quantidade de mana e quanto o usuário condensou no punho, o soco é mais forte. O mesmo vale para a defesa. Essa técnica de controle é muito utilizada por guerreiros mágicos e podem fazer toda a diferença em um combate. Ainda dentro desse sistema de controle de mana e do conceito desse líquido entre aspas, existe a mana inativa, ativa e a direcionada. A mana inativa seria ela no corpo sem nenhuma influência do usuário e espalhada por todo o seu corpo. A mana ativa seria ela já com a influência do usuário, porém sem o direcionamento. A mana ativa não tem a mesma eficácia de uma mana direcionada, porém ela já potencializa muito a defesa, a força e a agilidade do personagem. Aviso: o controle da mana ajuda muito mesmo, porém se comparado com uma magia de buff de força, por exemplo, ele fica para trás. É utilizado mais por guerreiros mesmo, magos raramente vão utilizar. Encantamentos são magias arcanas, mas se o efeito estiver relacionado com algum elemento, o encantador deverá saber utilizá-lo para efetuar o encantamento. Bênçãos e maldições são magias de luz e trevas, respectivamente. E para finalizar, a magia também pode ser aplicada nas seguintes áreas: química, biologia, tecnologia. Química mais magia igual a alquimia. A magia é utilizada para dar propriedades específicas a elementos e misturas químicas. Biologia mais magia igual biomagia. A magia é utilizada para modificar células e dar a elas propriedades mágicas permanentemente. Tecnologia mais magia igual a tech. É a magia aplicada como fonte de energia e modificando a tecnologia. Não é algo comum, é visto apenas em cidades muito grandes.
Eu tentei resumir bastante, até porque as minhas ideias estão muito abstratas ainda. Gosto muito dos seus vídeos, valeu! Gabriel, você definiu muito bem o processo da mana, desde a mana até ela ser expelida como um feitiço. Então, pra mim deu a impressão de que um cara teria que aprender bem cada etapa para conseguir virar um mago ou um guerreiro que sabe estruturar a mana. É até interessante que um guerreiro, para ele conseguir direcionar a mana arcana, ele teria que ter muito mais treinamento do que um mago. Normalmente a gente pensa que só um mago tem bastante estudo, mas não, um guerreiro também é precisar treinar e tudo mais. E eu gostei que, como essas etapas, né, a segunda e a terceira, existem as duas para conseguir gerar um feitiço elemental, eu achei que ficou com muito sentido você misturar magia elemental com magia arcana. E a magia arcana deu pra ver que consegue fazer muita coisa mesmo, o que deu bastante sentido ela ser aplicada para virar alquimia, biomagia e a tech. Eu gostei também que uma forma de pegar a luz e as trevas, fora sua raça de anjo e demônio, é também virando uma pessoa muito boa ou muito má. Isso deu é muito interessante, que deu uma nuance de o anjo não precisa ser sempre bonzinho e o demônio não é sempre do mal. E fora isso, a limitação que eu mais gostei foi a da mana. Se ela acabar, você tem efeito muito pior do que só um cansaço. Normalmente o que eu vejo mais é quando acaba, você só desmaia ou tem cansaço, mas não. A sua tem consequências muito mais ferradas, dá pra você ir além desse limite, mas você morre. Então, quem tem talvez pouca mana, não sei se tem pessoas que têm mais manas ou não, ou se dá até pra você conseguir adquirir mais mana ao longo do tempo com treinamento. Mas uma pessoa que teria pouca mana, ela teria que pensar muito bem quando usar, onde usar. Se o cara, por exemplo, fazer um soco muito forte com a mão, ele teria que, basicamente, além de direcionar mana, que eu também acho que talvez gaste mana, ele teria que pensar muito bem o quão forte seria esse soco, porque ele pode, de repente, explodir um cara num soco, um cara que tá armadurado, com o melhor aço de melhor qualidade, mas aí o cara, depois de dar o soco, ele desmaia ou morre. Então, teria que usar bem com estratégia. Uma coisa que eu pensei é, se o cara tacar toda a mana dele, basicamente, no dedo indicador, e ele cutucar alguém, essa pessoa vai sair... ela vai ser arremessada no ar até o horizonte, enquanto ela vai girando e... me fez bastante pensar se daria pra fazer alguma coisa assim. E fora que a magia de luz e trevas, não sei se tem só esse elemento. Realmente você consegue dispersar os fótons numa área para deixar escuro, ou você cria luz e talvez até daria para refletir a luz para você criar pessoas invisíveis. Mas eu gostei que ela tem essa parte de bênção e maldição. Imagina um anjo do mal ou um demônio do bem consegue lançar um monte de maldição e bênção onde ele quiser. Então acho que um demônio do bem ele seria bem útil num exército aí, se ele é aliado. Um anjo do mal também. Mas imagina lá, tá um anjão lá voando ao redor do exército, tá amaldiçoando todo o exército inimigo e dando bênção pra todo o exército que é o time dele. Então essas nuances aí ficou bem legal, cara. E você que ouviu até aqui, deixa aí embaixo o seu sistema de magia pra eu ler no próximo Lendo as Magias dos Inscritos. Falou!